Eu acho que é unânime. Essa cena vai entrar pro hall das cenas mais badass que a gente já viu nos animes, é ou não é? Mas eu aposto que se você for como eu, você ficou curioso para saber qual foi a velocidade do Toji Fushiguro para conseguir exterminar todos os coelhos nessa velocidade e usando essa técnica super criativa. Quer saber qual foi a velocidade que o Toji teve que atingir para realizar tal feito? Vem comigo e bora calcular. Antes disso, como sempre, só um adendo. Shonen, fisicamente essa cena não faz sentido. Você pisar principalmente num chão de concreto para tentar levantar os seus adversários, mesmo que eles fossem leves como coelhos, não ia adiantar. Porque para isso daqui fazer sentido, o chão ia ter que ser elástico e a mesmo deslocamento que o chão ia ter para baixo, quando ele tivesse esse deslocamento para cima, ele jogaria os coelhos. Com concreto isso jamais aconteceria. Então essa parte da cena é fisicamente impossível. Feito esse adendo, bora calcular como se os coelhos tivessem pulado para cima dele e ele tivesse pegado aqueles destroços para jogar. E uma pista importante para a gente conseguir calcular a velocidade do Toji foi justamente essa cena aqui na hora que ele empurra um dos escombros. Claramente esse escombro rompeu 2 vezes a barreira do som em um intervalo muito curto, visto por essa barreira que você está vendo aqui se deslocar como se fosse uma onda de ar à medida que o objeto se desloca. E cada um desses 2 pontos que você está vendo é como se fosse um mini Sonic Boom. É basicamente o objeto quebrando a barreira do som e criando um estalo em volta dele por causa disso. Então por causa desses 2 Sonic Booms, já deu para ver que num espaço muito curto, esse objeto pegou uma aceleração extremamente grande e rompeu facilmente a barreira do som. Mas bora calcular isso de um jeito um pouquinho mais preciso. Porque você tem dificuldade de enxergar os Sonic Booms, eles estão apontados nessas setas aqui. E eu vou supor que isso seja a representação gráfica do anime do Sonic Boom, que é o estalo que acontece na hora que um objeto quebra a barreira do som. Então, em um estalo ele estava pelo menos 340 metros por segundo, e no outro ele foi ao dobro dessa velocidade. E usando uma regra que é basicamente conhecida como triângulo de Mach, a gente consegue calcular a velocidade daquele objeto fazendo um triângulo tanto com o deslocamento de ar gerado pelo objeto se deslocando, mas traçando uma linha reta entre eles. E essa linha reta traça pra gente o triângulo retângulo quase perfeito, que dá pra gente calcular o deslocamento desse objeto usando o seno do ângulo alfa desse triângulo aqui. Basicamente, para resumir bastante, usando essa imagem aqui a gente consegue calcular mais ou menos a velocidade daquele objeto. E arredondando um pouquinho, aquele objeto estava a mais ou menos 700 metros por segundo. Então eu vou supor que todos os objetos que ele jogou estavam nessa velocidade para facilitar minha conta. E eu também vou supor que tinham 50 coelhos em volta dele, que obviamente não deu para eu contar todos. Então 50 eu acho um número bacana. Então eu vou calcular a velocidade média que o Toji Fushiguro teve que atingir para mover pelo menos 50 objetos a 700 metros por segundo, e eu vou supor que desde o primeiro toque até o último, como todos os coelhos naquela cena final parecem explodir todos juntos, eu vou supor que do primeiro objeto que ele tocou até o último, o primeiro objeto só teve tempo de se deslocar em 10 centímetros até ele atingir o último, para que ele conseguisse explodir todos os 50 coelhos quase de maneira uniforme no mesmo instante. E o tempo que ele teria para fazer isso seria de mais ou menos 1 milionésimo de segundo. E eu vou supor que o deslocamento dele seja mais ou menos a extensão do braço dele, que eu vou supor como sendo 50 centímetros de novo para facilitar minha conta. Então ele teve que se deslocar pelo menos 50 centímetros todas as vezes que ele deu um teco em algum daqueles objetos. Ele fez isso pelo menos 50 vezes para atingir os 50 coelhos que estavam ao redor dele. Então ele teve um deslocamento de 25 metros em 1 milionésimo de segundo. Qual será que foi a velocidade que ele atingiu? E Shonen, fazendo todas as contas, ele atingiu uma velocidade média de 250 mil metros por segundo. E Shonen, isso é 735 vezes mais rápido do que a velocidade do som. Fala sério, o Toji é foda ou não é? Você imaginava que ele era tão forte e rápido assim? Me conta aqui nos comentários. Se você gostou de assistir esse vídeo, não esquece de dar um like para me apoiar a trazer mais conteúdos assim para vocês. E se você quiser ver mais ciência aplicada ao mundo geek, me segue lá no meu perfil para ver mais vídeos como esse.